O milagre que mudou a vida de Sandra. Sandra segurava o papel do exame com as mãos trêmulas. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente: transposição das grandes artérias. Seu filho precisa de cirurgia urgente, senão não sobrevive. Ela olhava para o pequeno Lucas, de apenas 3 meses, dormindo no berço, sem saber que seu coração, desde o nascimento, lutava contra uma malformação grave. Os médicos disseram que a operação era arriscada, cara, e que mesmo assim não havia garantias. O desespero tomou conta dela. Como uma mãe solteira, sem família próxima e com um emprego que mal pagava as contas, Sandra não sabia para onde correr. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora simples e sempre vestida com saias longas e blusas modestas, bateu à sua porta. Minha filha, eu ouvi falar do seu problema. Na congregação cristã, a gente ora, e Deus ouve. Venha comigo domingo. Sandra, que nunca havia pisado numa igreja, hesitou. Mas o medo pela vida do filho foi maior. Vou, respondeu, com um fio de esperança. No domingo seguinte, Sandra entrou na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, e um quadro na frente com os dizeres: a Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com recato, cantavam hinos à capela, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Sandra sentou-se no fundo, nervosa, segurando Lucas no colo. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Irmãos, hoje é um dia de graça. Deus está aqui para ouvir nosso clamor, disse ele. Em seguida, pediu que quem tivesse um pedido especial se levantasse para ser lembrado em oração. Sandra sentiu o coração bater forte. Dona Maria, ao seu lado, lhe deu um leve toque no braço. Levanta, filha. Deus está esperando por você. Com lágrimas nos olhos, Sandra se pôs de pé, tremendo. Meu filho, ele tem um problema no coração. Os médicos disseram que só um milagre pode salvá-lo, conseguiu dizer, entre soluços. Imediatamente, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. As vozes se elevaram em súplica, fervorosas, cheias de fé. Senhor, toca neste menino. Tu és o médico dos médicos. Manifestai vosso poder. Sandra chorava, sentindo uma paz que não entendia. Quando a oração terminou, o ancião se aproximou e impôs as mãos sobre Lucas. Em nome de Jesus, este menino está curado. As palavras foram ditas com tanta convicção que Sandra sentiu algo mudar dentro dela. Nos dias seguintes, Sandra voltou à igreja todas as vezes que pôde. Aprendeu os hinos, ouviu os testemunhos de outros irmãos que haviam sido libertos de enfermidades, dívidas e aflições. Deus não muda, diziam eles. O que ele fez ontem, faz hoje. Ela começou a crer de verdade. Uma semana depois, levou Lucas ao médico para os exames pré-cirurgia. O cardiologista, depois de repetir os testes, franziu a testa. Não entendo. A transposição das grandes artérias não aparece mais. O coração do seu filho está normal. Sandra não conseguiu segurar as lágrimas. É um milagre, sussurrou. O médico, incrédulo, apenas balançou a cabeça. Na medicina, a gente não vê isso. Mas, parabéns. No culto seguinte, Sandra deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Com Lucas no colo, saudável e sorridente, ela contou como Deus havia operado o impossível. Os irmãos loravam, glorificando a Deus. Não foi por mérito meu, disse ela. Foi a fé, foi a oração dos santos, foi a misericórdia de Deus. Pouco tempo depois, Sandra foi batizada nas águas, numa cerimônia simples e cheia de significado. Quando emergiu da água, sentiu que uma vida antiga havia ficado para trás. Agora, ela tinha uma família na igreja, uma fé inabalável e um filho que era uma prova viva do poder de Deus. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, lembrou das palavras do ancião: a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando tudo parece perdido. Porque Deus está no controle. A lição que ficou. Sandra aprendeu que, nas horas mais escuras, Deus não nos abandona. A congregação cristã no Brasil não lhe ofereceu soluções humanas, mas algo muito maior, a certeza de que,
quando nos humilhamos e buscamos a Deus de todo o coração, Ele age. Não com espetáculo, mas com um poder quietinho, que muda vidas. Hoje, sempre que alguém pergunta como Lucas foi curado, ela sorri e diz: foi na simplicidade de um culto, onde não tinha nada além de fé. Porque Deus não precisa de muita coisa. Ele só precisa de um coração que creia. Sandra nunca imaginou que aquele culto na Universal mudaria não só a vida do Lucas, mas também a dela de um jeito que nem sonhava. Depois da cura do filho, ela começou a frequentar a igreja com uma fé renovada, mas ainda carregava uma dor silenciosa no coração: o casamento. O marido, que sempre foi distante, parecia cada vez mais afundado no trabalho e nas decepções da vida. Muitas noites ela chorava em oração, pedindo a Deus que restaurasse não só a saúde do filho, mas também a família. Até que um dia, depois de um culto de libertação, o pastor fez um chamado especial: tem alguém aqui que precisa de um milagre no lar? Deus quer tocar na sua família hoje. Sandra sentiu algo arder dentro dela. Sem hesitar, foi até o altar e derramou tudo o que sentia. Não eram palavras bonitas, eram lágrimas e gemidos de quem já não aguentava mais ver a família se desmanchando. Naquela noite, ela ouviu uma voz no coração: não desista. Eu vou agir. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, o marido de Sandra chegou em casa mais cedo, algo que não fazia há anos. Sentou à mesa, olhou nos olhos dela e do Lucas e disse, com a voz embargada: eu não sei o que está acontecendo, mas ontem à noite eu sonhei com uma luz forte e uma voz dizendo que eu precisava voltar para casa. Para valer. Sandra não precisou explicar nada. Ela só abraçou ele e chorou, porque sabia, era Deus respondendo. Os dias seguintes não foram fáceis. Havia muito a ser reconstruído, muitas feridas a serem saradas. Mas Sandra tinha aprendido uma coisa: Deus não faz as coisas pela metade. Se ele curou Lucas, também podia restaurar o casamento. E foi o que aconteceu, passo a passo. O marido começou a ir aos cultos com ela, no começo só por insistência, mas depois porque sentia algo diferente ali. Uma paz que não encontrava em nenhum outro lugar. Hoje, quando olha para trás, Sandra vê como Deus foi tecendo cada detalhe. O Lucas, que os médicos disseram que nunca andaria, agora corre pelo pátio da igreja, brincando com outras crianças. O marido, que estava quase perdido, hoje é um obreiro dedicado, ajudando outros homens a encontrarem o mesmo caminho de volta para Deus. E ela? Bem, ela se tornou uma das mulheres mais ativas na igreja, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de fé para quem está passando por lutas. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa grande, tipo andar sobre as águas ou ressuscitar alguém, ela costuma dizer nos depoimentos. Mas o meu milagre foi ver Deus transformar o impossível em possível bem diante dos meus olhos. Ele não mudou só o Lucas, nem só o meu casamento. Ele mudou eu. Porque antes eu só pedia. Hoje, eu confio. E é assim que Sandra vive agora, na certeza de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele não só resolve, como faz de um jeito que a gente nem imaginava. Porque na Universal, ela não encontrou só uma igreja. Encontrou um Deus que ouve, que age e que nunca desiste da gente. Nem quando a gente desiste de si mesmo. O tempo foi passando e o testemunho de Sandra começou a tocar vidas além da sua família. Um dia, uma jovem chamada Mariana, que trabalhava como auxiliar de limpeza no mesmo prédio onde Sandra fazia faxina, a abordou chorando no corredor. Dona Sandra, eu ouvi a senhora falando daquele milagre do seu filho. Eu também tenho um menino, o Pedro, de 7 anos. Ele nasceu com uma doença rara nos ossos, os médicos falam que ele nunca vai andar direito. Já fiz de tudo, já pedi em todos os santos que conheço, mas nada muda. A senhora acha que esse Deus da Universal pode me ajudar também? Sandra olhou nos olhos dela, cheios de dor, e segurou suas mãos. Mariana, eu já estive no seu lugar. Já achei que não tinha mais jeito. Mas eu te digo uma coisa, Deus não tem limite. O que é impossível para os homens, para Ele é só mais uma oportunidade de mostrar o seu poder. Vamos juntas na igreja hoje? Não é só para pedir, é para crer que Ele já está agindo. Mariana aceitou. Naquela mesma noite, as duas foram à Universal. Quando o pastor chamou para a oração pelos enfermos, Sandra levou Mariana e o pequeno Pedro até a frente. O menino, frágil, seguiu manco entre as duas.
O pastor impôs as mãos sobre ele e declarou: em nome de Jesus, esses ossos são restaurados. A dor acaba agora, a fraqueza sai desse corpo. Pedro fechou os olhos, e Sandra, ao lado, orava em voz baixa: Senhor, mostra para essa mãe que tu és real. No dia seguinte, Mariana ligou para Sandra aos prantos, mas dessa vez, eram lágrimas de alegria. Dona Sandra, o Pedro acordou hoje e disse que não doía mais. Ele até tentou dar uns passinhos sozinho, coisa que não fazia há meses. Os médicos não acreditam, mas eu sei que foi Deus. Sandra sorriu, lembrando do dia em que Lucas voltou para casa transformado. Isso é só o começo, minha filha. Deus não faz pela metade. O que Mariana não sabia é que, enquanto orava por Pedro, Sandra havia feito um pedido em silêncio: Senhor, se tu estás curando esse menino, cura também o coração da minha irmã, que está afastada de ti há anos. Clara, sua irmã mais nova, havia se magoado com a igreja depois de um casamento desfeito e jurado nunca mais pisar em um templo. Uma semana depois, Clara apareceu sem avisar na casa de Sandra. Ouvi dizer que você está fazendo umas coisas loucas aí na Universal, disse, cruzando os braços. Sandra abraçou-a sem dizer nada. Senta aqui, Clara. Eu só quero te contar uma coisa: Deus não muda as pessoas à força. Ele espera a gente estar pronto. E quando a gente menos espera, Ele está ali, do nosso lado, mesmo quando a gente vira as costas. Clara ouviu os testemunhos de Lucas, de Pedro, e até de uma vizinha que superou uma depressão depois de frequentar a igreja. Pouco a pouco, o gelo foi derretendo. Até que, num domingo, ela aceitou ir à Universal. Não foi fácil. No meio do culto, Clara começou a chorar sem parar. Eu não aguento mais carregar essa dor sozinha, confessou a conselheira que a atendeu. Aquela foi a primeira vez, em anos, que ela permitiu que alguém orasse por ela. 3 meses depois, Clara batizou nas águas. Pensei que Deus tinha me abandonado, mas na verdade, eu é que tinha abandonado Ele, disse no dia do seu depoimento. Hoje, eu sei que não existe ferida que Jesus não possa sarar, nem coração que Ele não possa restaurar. E assim, o que começou como uma oração desesperada de uma mãe por um filho, virou uma corrente de milagres que nem Sandra poderia ter imaginado. Lucas, que antes era motivo de vergonha, agora levava amigos da escola para a igreja. Pedro, o menino que os médicos disseram que nunca andaria, corria pelo pátio do templo brincando com outras crianças. Clara, que jurou nunca mais crer, hoje é uma das pessoas que mais fala de fé para quem está desanimado. As pessoas perguntam: como uma igreja pode mudar tanto a vida das pessoas, diz Sandra, olhando para a família reunida num almoço de domingo. Eu respondo: não é a igreja. É Deus dentro da igreja. É quando a gente para de só pedir e começa a confiar. Porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que Deus faz dentro da gente enquanto a gente espera. E assim, entre risos, lágrimas e muitas histórias de vitória, a família de Sandra continua escrevendo, todos os dias, um novo capítulo de fé. Porque na Universal, eles não encontraram só respostas. Encontraram um Deus que não só ouve, como age, que, quando a gente menos espera, transforma até o nosso maior é impossível no seu maior é eis-me aqui. O tempo passou, e o que antes era uma família marcada por dores e incertezas, agora se tornava um farol de esperança no bairro. Os filhos de Sandra, que antes viam a mãe chorar escondido no quarto, agora a acompanhavam nas reuniões, não por obrigação, mas porque tinham visto com os próprios olhos. Deus não era uma teoria, era uma realidade que morava ali, entre aquelas paredes, entre aqueles louvores, entre aquelas orações que pareciam subir direto ao céu. O mais novo, Lucas, de apenas 12 anos, foi o primeiro a dar um testemunho que deixou até os obreiros emocionados. Ele subiu ao púlpito com um papel amassado no bolso, tinha ensaiado o que ia dizer, mas quando abriu a boca, as palavras saíram sozinhas, como se alguém as colocasse em seu coração. Minha mãe quase morreu, e eu tinha medo de ficar sozinho. Mas aqui, eu aprendi que Deus não deixa a gente sozinho, nem quando a gente acha que tá tudo acabado. A plateia aplaudiu, e uma mulher na última fileira chorou baixo, segurrando um lenço entre os dedos. Ela também tinha perdido a esperança. Mas ali, naqueles olhos brilhantes de um menino, viu que ainda havia espaço para crer. Enquanto isso, o marido de Sandra, que por anos tinha sido um homem de poucas palavras e muito ceticismo, começou a mudar de uma forma que até ela se surpreendeu.
Um dia, depois de uma reunião de homens, ele chegou em casa com os olhos úmidos e abraçou a esposa como não fazia há tempos. Eu achava que fé era coisa de fraco. Mas hoje eu entendi, é coisa de quem é forte o suficiente para admitir que não sabe de nada sozinho. Sandra sorriu, porque reconheceu naquele abraço o homem que tinha se perdido no caminho, mas que agora estava voltando para casa, não só para a casa deles, mas para a casa do pai. Os milagres não pararam por aí. A irmã de Sandra, que há anos lutava contra uma depressão que a deixava acamada por dias, começou a frequentar as reuniões das terças-feiras, aquelas que falavam sobre a libertação da alma. Não foi da noite para o dia, mas aos poucos, ela foi trocando os comprimidos pela Bíblia, os pensamentos ruins pelas promessas de Deus. Um domingo, ela subiu no altar e jogou fora uma caixa cheia de remédios. Não preciso mais disso. Meu médico agora é Jesus, disse, com a voz firme, enquanto a família chorava de alegria nos bancos. E assim, o que começou como um grito de socorro de uma mãe desesperada, virou um coro de vitória. A casa deles, que antes era um lugar de silêncio e tensão, agora ecoava com risadas, músicas de adoração e até aqueles debates acalorados sobre qual era o melhor versículo para cada situação. Os vizinhos, que antes torciam o nariz quando viam Sandra saindo para a igreja, agora batiam a porta pedindo oração. Alguns até se juntavam a eles nas reuniões da Universal, porque, como Sandra sempre dizia, fé não é para guardar para gente. É para repartir, como pão quente. Um dia, durante um culto de ação de graças, o pastor chamou Sandra ao altar. Ela não sabia o porquê, mas quando chegou lá, ele segurou suas mãos e olhou nos seus olhos. Deus me mostrou que a sua história não é só para você. É para muitas pessoas que estão onde você já esteve, no fundo do poço, achando que não tem saída. Foi então que nasceu o Ministério Deus dos Impossíveis, um grupo dentro da igreja onde pessoas como Sandra, que tinham vivido milagres, se reuniam para orar por quem ainda estava esperando pelo seu. E foi ali, entre abraços apertados e lágrimas de gratidão, que Sandra entendeu o real propósito de tudo aquilo. Ela não tinha sido curada só para ser feliz. Ela tinha sido curada para ser uma ponte. Hoje, quando alguém pergunta como ela consegue sorrir depois de tudo que passou, Sandra responde com a mesma simplicidade de sempre, porque eu sei que o meu Deus não só tira da lama, como coloca os pés da gente na rocha. E quando ele faz isso, a gente não tem mais medo de nenhuma tempestade. E olhando para trás, ela vê que a tempestade não foi o fim. Foi só o caminho que Deus usou para levá-la até ele. E agora, com a família unida, o coração cheio e as mãos sempre estendidas para quem precisa, Sandra sabe, o melhor milagre não foi a cura do corpo. Foi a transformação da alma, a dela, a da família, e de todos que, por causa dessa história, ousaram crer que, na Universal, Deus ainda faz o que os homens dizem que é impossível. E foi assim que a vida de Sandra se tornou um testemunho vivo dentro da Universal. Não demorou muito para que as pessoas começassem a reconhecê-la nos corredores do templo, não pela fama, mas pela luz que agora brilhava em seus olhos. Muitas vezes, enquanto ela orava no altar, alguém se aproximava com lágrimas nos olhos, contando suas próprias lutas, doenças, dívidas, famílias desfeitas, e ela, com a mesma fé que a sustentou nos dias mais escuros, dizia: Deus não desiste de ninguém. Se ele fez por mim, vai fazer por você também. Um dia, uma jovem chamada Marisa chegou até ela depois do culto. Estava com o rosto marcado pela dor, as mãos trêmulas segurando um exame médico. Irmã Sandra, os médicos disseram que não tem jeito, é câncer em estágio avançado. Sandra abraçou-a forte, sentindo o desespero daquela mulher como se fosse seu. Marisa, eu já estive onde você está. Já ouvi que não tinha saída. Mas Deus não olha para relatórios médicos. Ele olha para o coração da gente. E ali mesmo, no meio do templo, as duas se ajoelharam. Sandra orou com a mesma intensidade de quando lutava pela própria vida, clamando não por si, mas por aquela irmã que mal conhecia. Semanas depois, Marisa voltou correndo ao templo, chorando de alegria. Os novos exames não mostravam mais vestígios da doença. Os médicos não tinham explicação. Mas ela sabia, tinha sido o mesmo Deus que curou Sandra. E assim, como uma semente plantada em terra fértil, o milagre de Sandra começou a se multiplicar. Seu marido, João, que antes mal pisava numa igreja, agora era um dos primeiros a chegar aos cultos. Ele não só reconquistou a fé, como se tornou um homem novo, paciente, amoroso, presente.
Os filhos, que cresceram vendo a mãe lutar e vencer, agora serviam a Deus com um propósito. O mais velho, que antes andava em más companhias, hoje é obreiro e ajuda outros jovens a encontrarem o caminho. Mãe, você não salvou só a sua vida, ele disse um dia. Você salvou a nossa também. E Sandra, que já teve medo de não ver os filhos crescerem, hoje os vê casados, com netos correndo pelos seus braços. Ela que já achou que nunca mais ia trabalhar, hoje tem um pequeno negócio que sustenta a família e ainda ajuda quem está precisando. Não é uma vida de luxo, mas é uma vida cheia, cheia de Deus, de amor, de propósito. Às vezes, quando ela passa pela porta da Universal, lembra da primeira vez que entrou ali, arrastando os pés, com o coração partido. Hoje, ela entra com a cabeça erguida, não porque seja perfeita, mas porque sabe que ali, naquele lugar, Deus a pegou pela mão e disse: confia em mim. E ela confiou. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas valeu cada lágrima, cada noite de oração, cada até quando, Senhor? Porque no fim, Deus não só respondeu. Ele transformou tudo aquilo que o inimigo queria usar para destruí-la em uma história de vitória. E é por isso que, toda vez que alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé, Sandra sorri e responde: porque eu já vi Deus fazer o impossível. E quando a gente vê uma coisa dessas, a gente nunca mais é o mesmo. O milagre que ninguém esperava. O impossível que Sandra viu não foi apenas a cura do câncer que os médicos disseram ser terminal, nem a restauração do casamento que todos davam como perdido. Foi algo mais profundo, a transformação de uma mulher quebrada em uma guerreira de fé. Quando os exames voltaram limpos, quando seu marido, arrependido, ajoelhou-se aos seus pés pedindo perdão, ela soube que aquelas eram apenas as provas do milagre. O verdadeiro milagre estava no seu coração antes endurecido pela dor, agora transbordando de uma paz que nenhum diagnóstico ou reconciliação poderia explicar. Hoje, Sandra não conta sua história como quem exibe uma medalha, mas como quem oferece uma chão firme para quem ainda tropeça. Deus não tira a tempestade, ela diz aos que a procuram, mas ele entra no barco com você. E quando ele está lá, até o vento e as ondas obedecem. A lição. A fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, no fim, tudo fará sentido até as cicatrizes. Porque Deus não desperdiça uma lágrima sequer. Ele as guarda para regar a terra onde um dia nascerá sua vitória. E assim, Sandra segue adiante não porque a vida ficou fácil, mas porque agora ela sabe: quem já viu Deus agir uma vez, vive esperando o próximo milagre.